Vamos então continuar aqui o capítulo 24. Nós estamos vendo distinção dos bons e maus espíritos. Nós estamos no item 265. A inteligência está longe de ser um sinal certo de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre conjuntamente. Nós vemos que a questão da cultura, a questão da inteligência, né, do conhecimento, não quer dizer sabedoria. A sabedoria é a moral, é o desenvolvimento moral. E a inteligência, ela pode caminhar com a ciência. Você pode pegar um PhD e ele ser uma pessoa que não tenha sabedoria nenhuma. E você pode pegar um pescador, uma pessoa humilde, simples, que tenha uma grande sabedoria. Por isso que ele diz que a inteligência e a moral não caminham sempre conjuntamente. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. E a gente, principalmente quem trabalha com mediunidade, sessão mediúnica, quem trabalha em sessão mediúnica de desobsessão, às vezes a gente vê espíritos extremamente inteligentes, extremamente cultos, com conhecimento muito grande e sem moral nenhuma. Nós vamos ver religiosos, né, com conhecimento muito grande e que se aproveitaram desse conhecimento para explorar, para denegrir praticamente os ensinamentos do Cristo. Geralmente, crê-se que interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade na terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico, todavia não é sempre verdadeiro. É aquilo que eu estava falando em relação ao PhD. Você pega um professor de Harvard, não quer dizer que seja uma pessoa que tenha sabedoria, muito menos uma moral elevada. Ele tem um conhecimento específico numa determinada área, num determinado assunto que diz respeito à Terra. Perdão. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a Terra há pouco, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do espírito do sistema. O que ele está colocando aqui? Aqueles espíritos que desencarnaram há pouco tempo ainda estão muito ligados às crenças, muito ligados aos preconceitos da Terra, ainda muito ligados à Terra. Um espírito que desencarnou há bastante tempo, ele teve a chance de estudar no plano espiritual, de aprender, de adquirir conhecimento que ele não tinha na Terra. Então ele às vezes tem um conhecimento limitado, mas tem algumas coisas para ensinar. E nós vamos ver André Luiz, né? André Luiz desencarnou ali um espírito orgulhoso com uma série de problemas, e a hora que ele consegue ser socorrido e que ele começa a estudar, começa a aprender lá no nosso lar, ele adquire uma série de conhecimentos que depois ele é o transmissor. Todos os conhecimentos que a gente vê ali na obra do André Luiz, e nós temos todas as obras dele aqui no canal, mas o conhecimento que a gente vê ali é de uma egrégora, é de um grupo de espíritos que montaram, e ele, André Luiz, trouxe, mas ele adquiriu, né? Ele traz ali, principalmente no nosso lar, a situação dele, a situação que ele passou, o tempo que ele ficou no umbral, né, o quanto o orgulho dele atrapalhou, as dificuldades logo no começo dele no nosso lar, porque ele queria trabalhar como médico e ele praticamente vai começar como faxineiro. Então, até ele entender todo o processo, ele começar a amadurecer, aí a gente vai ver que ele tem um amadurecimento e um desenvolvimento rápido. E ele vai trazer esses ensinamentos para nós. Então, o que ele está dizendo aqui, quando o espírito desencarnou há pouco tempo, ele ainda está ligado às crenças, aos valores, aos costumes, preconceitos da Terra.
que é o que ele fala aqui, não se desfazem imediatamente do espírito de sistema, né, das crenças que tinham aqui na Terra. Pode ocorrer, pois, que sob a influência de ideias que alimentaram em sua vida e das quais se fizeram um título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Então, dependendo do que tiveram, de como viveram e de como alimentaram as suas ideias, os seus títulos, pensam mais claro, sabem menos, têm menos conhecimento do que nós que estamos ali estudando, com o Kardec que está ali estudando e o seu grupo que está ali estudando, né? Desenvolvendo para trazer a terceira revelação. Não damos esse princípio como uma regra, longe disso. Não é uma regra, não é um preconceito, é só uma colocação que ele faz do estudo dos esclarecimentos que eles já têm. Dissemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infalibilidade como espíritos. Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar, que o Kardec faz uma grafia, né? Ele marca, rejeitando sem hesitar tudo que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo que contraria a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito admitido a se manifestar. Desencoraja-se os espíritos enganadores que acabam por se retirar, uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Então é inquirir, né? Perscrutar, é perguntar, é estar ali o tempo todo perguntando, questionando, né? Fazendo uma análise do que aquele espírito escreveu ou do que ele está falando, no caso da psicofonia, para que a gente possa realmente ver se aquele espírito que está ali está tentando nos enganar. Principalmente aqui no caso do Kardec, que eram perguntas, né, e respostas, e ele estava com essas respostas montando, né, o livro, os livros, né, os 5 livros que nós temos como a obra básica. Então aqui ele coloca, repetimos, o Kardec aqui vai repetimos. Esse meio é o único, mas é infalível. Esse meio é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Então, os espíritos que estão ali tentando enganar, eles não resistem a uma crítica, eles não resistem a uma análise, eles não resistem a uma inquirição, né? Fica ali o tempo todo perguntando, analisando, a máscara cai. Os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos a aconselham. Os bons espíritos não vão se ofender com esse questionamento, porque são eles mesmos que aconselham o questionamento para que a gente não tenha erros, né? Então, os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos a aconselham, e porque nada tem a temer do exame. Somente os maus se melindram, somente os maus se melindram e a desaconselham, porque tem tudo a perder e por isso mesmo provam o que são. Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Vamos lembrar que São Luís é o mentor da Sociedade Espírita. Todas as evocações, tudo que o Kardec fazia, antes ele perguntava a São Luís se podia evocar tal espírito, né, se podia fazer determinada situação. Então ele tinha ali, né, o auxílio, a coordenação, a sustentação do espírito São Luís. Abre aspas. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos,
há uma recomendação que nunca é demais repetir e que deveríeis ter sempre presente no pensamento, quando vos entregais aos vossos estudos. 2 pontos. É a de pesar e amadurecer, né? De pesar e meditar, analisar. É a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. Vou repetir. É a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. Não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar, né? Aqui fecha aspas. Essa colocação para vos fixar é para ter uma opinião segura, para ter uma colocação segura, para ter um aprendizado, né? Pode-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. E aí nós vamos ver aqui, né, várias colocações que são esses princípios. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Vamos lembrar que Flammarion chamava o Allan Kardec, né, o professor Hippolyte, de o bom senso encarnado. Camille Flammarion, né, chamava o Kardec de bom senso encarnado. Então não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Toda a fórmula dada para esse efeito, né, para poder discernir o que os espíritos estão colocando, pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Então, quando é dada uma fórmula para dizer, olha, você assim está certo, assim está errado, faça assim ou faça assada, já vê que espírito superior não faz isso. É o que ele coloca aqui. Essa fórmula foi dada pelos próprios espíritos, é absurdo e não pode emanar de espíritos superiores. Por quê? Porque os espíritos superiores sempre colocam, analisem, questionem, né? Duvidem, porque todos estão sujeitos a serem enganados. Então, aqueles que vêm com fórmulas, com colocações mágicas, ou não assim, quem falar assim, tá certo? Corre, porque ele está ali querendo manter o território dele e continuar enganando. Segundo, julgam-se os espíritos pela linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. Então é a sua linguagem, a sua forma de colocar e suas ações. Quais são as suas ações? A palavra, os ensinamentos, né? Os sentimentos que eles transmitem nesses ensinamentos e os conselhos que dão. Terceiro, estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo o que for mal não pode provir de um bom espírito. Lógico. Quarto, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade, sem mistura, sem colocação de coisas banais, de coisas triviais. Quando eles se deslocam na agenda cheia que eles têm de trabalho para colocar, dar alguma mensagem, seja de psicofonia, seja psicografada, é algo que é muito importante e é útil para a maioria, nunca para um só. Porque eles não se deslocam, eles não se apartam do trabalho que tem para fazer para ajudar um, ou para falar para um. Eles falam para a maioria, eles vêm para ser úteis. Então, por isso que ele diz, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Duvide de palavras difíceis, de textos muito complicados, de espíritos prolixos, porque eles estão ali tentando esconder a máscara que eles estão carregando. Então, por isso que eles dizem tudo com simplicidade e modéstia.
não se gabam jamais, não exibem seu saber nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, acrimônia, né, severidade, o que quer dizer a palavra acrimônia, severidade, é um indício característico de inferioridade ou de fraude, se o espírito se apresenta sob um nome respeitável e venerado. Quinto, não é preciso julgar os espíritos pela forma material e nem pela correção do seu estilo, mas lhes sondar o sentido íntimo. Quer dizer, não é pela forma de falar ou pela correção. Não está falando um português correto, não está falando um português errado, não é por aí. Não é essa a colocação. É o sentimento, é o conteúdo, é a importância, o conteúdo daquilo que ele está trazendo. Por isso que ele diz: não é preciso julgar os espíritos pela forma material nem pela correção do seu estilo, mas lhes sondar o sentido íntimo, esquadrinhar suas palavras, né? Analisar as suas palavras, perguntar, verificar sempre, pesá-las friamente, maduramente, sem prevenção, sem preconceito, sem prevenção, mas sem também a aceitação de tudo. Fazer uma análise para ver com que tipo de espírito se está falando. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria, né, de prudência, não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se vista o espírito. Quer dizer, se desviou da lógica, da razão, da prudência, daquilo que se tem conhecimento, né, da sabedoria, não deixa dúvida de que é um espírito inferior, de que é um espírito que está se fazendo passar por outro. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo, quanto ao conteúdo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, segundo as circunstâncias, as necessidades e as facilidades de se comunicar, mas não serão contraditórios. Então, nós não vamos receber uma mensagem, digamos assim, do irmão Erasto, ou do irmão João, ou do irmão protetor da casa, ou do irmão amigo, que vai dizer uma coisa hoje e amanhã vai dizer uma coisa contraditória. Então, um dos dois ali é o farsante. Por isso, inquirir, perguntar, analisar bastante, porque todos nós estamos sujeitos a ter esse tipo, digamos assim, a sermos enganados, né? Então, quando ele diz aqui, se duas comunicações levando o mesmo nome estão em oposição uma com a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa. O que é apócrifo? É aquilo que não tem autenticação de origem, não se sabe quem escreveu. E a verdadeira será que em nada desminta o caráter conhecido do personagem. Ali, quando é um personagem, um espírito que já é conhecido com as suas ideias, a que for verdadeira é aquela que está ligada com os ensinamentos, com as ideias daquele espírito. Lembrando que o Kardec trabalhava por evocação, sempre com perguntas e respostas. Então, o cuidado que ele tinha que ter era muito maior, né, do que quando a gente está trabalhando, por exemplo, num grupo de desobsessão. Porque ali são irmãos necessitados, é um trabalho de pronto-socorro, é um trabalho de ajuda, não é um trabalho de estudo. Quem está num grupo de estudo ou quem faz uma reunião mediúnica para perguntar para os dirigentes da casa algo sobre o funcionamento ou o trabalho da casa, tem que inquirir muito, tem que analisar muito para não ser enganado por espíritos mistificadores. Então,
a cada caso uma situação, né? E conforme o tipo da reunião, o cuidado tem que ser muito maior. Então, quando ele diz aqui, a verdadeira será em que em nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, né, que foi um sacerdote francês do século XVII, né, canonizado pela Igreja Católica, uma pregando a união e a caridade e a outra tendendo a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. 7. Os bons espíritos não dizem senão o que sabem. Então, quando se pergunta alguma coisa que eles não sabem, eles dizem, não sei, não tenho essa resposta. Ou como os espíritos superiores colocaram para o Kardec, né? Não tenho autorização para responder, ou vocês não têm ainda condições para entender ou palavras, ou como nós vemos no livro dos espíritos, né? Os espíritos superiores colocando, não existe na vossa linguagem palavras ou condições que possamos explicar, ou vocês não têm condições para entender, ou ainda quando ele colocava, não temos autorização para colocarmos mais do que estamos colocando. Então, os espíritos superiores são bem concisos e só colocam aquilo que eles realmente sabem. Então, os bons espíritos não dizem senão o que sabem. Calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, né, toda besteira, toda colocação contra a ciência, que facilmente é desqualificada, né? Então, toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, mostra a fraude se o espírito se diz um espírito esclarecido. Aí nós vamos ver o Kardec colocando mais para frente, né? Nós vamos o Kardec coloca nos livros subsequentes ao livro dos médiuns que a doutrina espírita ela é dinâmica, ela deverá ser sempre atualizada, ela deverá ser sempre renovada. E quando houver alguma coisa na doutrina que vá contra a ciência, nós vamos ficar com a ciência. Vamos deixar de lado aquilo que foi colocado e vamos ficar com a ciência. Essas são as colocações do Kardec. 8. Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro. E precisam, né? Falam, né? Falam com segurança, né? E precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Então, quando algum espírito está falando de algo que vai acontecer, isso acontece, está direto na internet, corre, porque os espíritos superiores não falam do futuro. Eles jamais colocam datas, eles jamais colocam coisas, porque que as coisas não existe destino. As coisas estão sujeitas ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas. Então, sempre pode ter aquilo que acontece, né, no aplicativo do carro, né? Recalculando o itinerário, recalculando as coisas, porque o livre-arbítrio, as escolhas das pessoas vão mudando as situações. E outra que nós estamos aqui para estudar e para aprender. Se nós soubéssemos determinadas situações ou determinadas coisas, isso atrapalharia o nosso livre-arbítrio e isso atrapalharia o nosso desenvolvimento. Nenhum espírito superior vai contra o livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus nos colocou o livre-arbítrio e Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Espera o nosso tempo de aprender. Ele age pelo tempo. Deus ensina com o tempo e não com a dor. Com o tempo. Então, vamos voltar aqui.
Oitavo, né? Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil. Eles podem dar uma pincelada de alguma coisa quando esse conhecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de uma mistificação. E aí nós vamos ver que no Pinga Fogo, o Emmanuel, através do Chico, faz uma colocação não de data colocada, mas de época, porque ele coloca que em 2057 nós já deveremos ter um conhecimento. Ele não coloca em momento algum, isso foi uma interpretação que as pessoas fizeram, que a gente vai lá e pega o programa, tem no YouTube, pega o programa Pinga Fogo da década de 70, o Chico falando, que o Emmanuel coloca que nós estaremos, numa posição de maior conhecimento em 2057. Por que que ele coloca abril de 2057? Porque abril de 2057, o Livro dos Espíritos estará completando 200 anos. Então, com 200 anos do Livro dos Espíritos, todos nós temos a obrigação de termos um maior conhecimento, de estarmos numa posição melhor em relação ao que estávamos, por exemplo, na década de 70, quando ele colocou isso no Pinga Fogo. Ele não deu uma data determinada de nada, ele estava se referindo ali aos 200 anos do livro do Livro dos Espíritos, né? Os ensinamentos que os Espíritos trouxeram. As pessoas tiram do contexto e dão a interpretação que querem. Nono, os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade, né? O que é o prolixo? Aquele que fala e não diz nada. A prolixidade está muito ligada à vaidade, está muito ligada ao orgulho, né? As pessoas que querem mostrar pompa, que querem mostrar, né, que conhecem palavras, e falam, quando você vai peneirar aquilo, não disse nada. Então, os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, né? Ele é preciso. Vamos lembrar Jesus, seus ensinamentos são precisos. Vamos lembrar Emmanuel. Emmanuel é o rei da síntese. Ele é conciso. A gente pega um parágrafo de Emmanuel e dá quase que um seminário. De tão preciso, tão conciso que ele é nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Então, os espíritos superiores, que é o nono aqui, se exprimem de maneira simples, sem prolixidade, seu estilo é conciso, sem excluir a poesia de ideias e de expressão. Claro, de expressões, né? Claro, seu estilo é claro, inteligível para todos, e não exige esforço para ser compreendido. Então, nós vamos ver que as palavras de Jesus para nós hoje podem ser um pouco mais difíceis por causa da época, mas na época o que Jesus dizia, aquilo que Jesus disse à época era claro para aqueles que estavam ouvindo, que tinham a Torá de cor, que conheciam os ensinamentos dos profetas. Ele usava a linguagem da época. Então, naquela época, o que ele colocava era claro. Hoje nós precisamos mergulhar e entender a época para entender o que Jesus coloca. Mas os seus ensinamentos são claros. Então eles colocam aqui: tem a arte de dizerem muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem a sua importância. E aqui a gente lembra de Emmanuel. A arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, pela importância da palavra. Os espíritos inferiores ou falsos sábios, os espíritos inferiores ou os falsos sábios ou pseudo-sábios, escondem sob a presunção, né, a afetação e a ênfase, o vazio dos pensamentos. Sua linguagem, né, desses pseudo-sábios,
frequentemente é pretensiosa, ridícula ou obscura a força de querer parecer profunda. Então eles nem querem que ninguém pergunte nada porque eles não vão saber responder, e eles são prolixos e colocam coisas difíceis de entender, ou às vezes que não dá para entender mesmo, e essa é a intenção, para se mostrarem ou se parecerem muito inteligentes ou muito cultos. Na realidade eles estão ali mistificando. 10. Os bons espíritos jamais ordenam. Vamos repetir, os bons espíritos jamais ordenam. E às vezes a gente escuta a pessoa colocar, não, porque o meu mentor mandou que eu fizesse isso, porque o mentor da casa mandou. Isso não existe. Os bons espíritos jamais ordenam, eles sugerem, eles conversam, eles tentam nos esclarecer através da argumentação. Então, vamos voltar aqui. Os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, retiram-se. Se eles estão ali para ajudar, não têm ouvidos, nós não estamos dando ouvidos, eles se retiram. E normalmente quem se coloca no lugar deles são aqueles que têm sintonia com os encarnados que estão ali. Se são encarnados que não estão nem aí para o estudo, não estão aí para a verdade, vão ser espíritos que não estão nem aí para o estudo, não estão nem aí para a verdade. Eles estão ali para se passarem por fulano ou ciclano, estão ali para quererem adeptos ou para até dirigirem uma casa. A gente vai ver na obra do Filomeno de Miranda, sobre a mudança do contexto do plano espiritual dos irmãos instigantes, que antes eles queriam fechar as casas espíritas, e eles mudaram esse contexto, se uniram, várias correntes de espíritos instigantes se uniram para dominar, eles coordenarem, eles passarem a dominar as casas espíritas. E aí por isso nós precisamos tomar muito mais cuidado. Nós temos que conhecer as obras básicas para termos base, para podermos saber se aquele espírito que está ali, ele realmente tem conhecimento, é um espírito que está ali para ajudar, que está ali para ensinar, ou se é alguém que está buscando dominar a casa e a casa passar a ser dominada e dirigida pelos irmãozinhos instigantes. Então os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Mesmo assim, se não são escutados, eles permanecem. Por isso que é a obsessão. O que é a obsessão? É ficar ali, é ficar teimando, é o tempo todo tá ali, teimando e querendo colocar a sua vontade, querendo colocar a sua ideia. Por isso que a gente coloca quantos espíritos encarnados são obsessores de outros espíritos encarnados, quantos obsessores encarnados nós temos em todas as casas espíritas, em todos os estudos, em todos os trabalhos. E mais os desencarnados, Então, os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe traz sua origem, mostra que não tem elevação, que não tem conhecimento. São exclusivos e absolutos em suas opiniões, e pretendem ter, só eles, o privilégio da verdade. Eles sabem, eles têm a verdade. O resto é tudo ignorante. Exigem uma crença cega e não apelam à razão porque sabem que a razão os desmascarariam. Por isso, o crivo da razão, que é o que o Kardec sempre coloca em todos os seus livros, a análise, a fé raciocinada, o estudo para se ter capacidade para fazer e realizar essa análise. 11º, os bons espíritos não lisonjeiam,
Eles não dão, eles sabem do nosso problema com o orgulho e com a vaidade. Então eles não lisonjeiam. Eles podem até colocar, ó, isso aqui está indo bem, vocês estão caminhando bem, mas... E aí eles vêm com uma colocação de ensinamento. Então, mas lisonjear, você é o máximo, esse é o melhor grupo, você é o melhor médium, você é o corre, porque isso é uma forma que o espírito instigante tem para começar uma fascinação. É através do orgulho, da vaidade, é através dos elogios. Então, os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus dão elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem deseja captar. Então eles procuram, eles dizem que eles colocam ali pregando a humildade, mas elogiando, tentando exaltar a importância pessoal daquele que eles querem fascinar, daqueles que eles querem captar para eles, ou seja, daqueles que eles querem, depois da fascinação, ter uma subjugação, ter aquele médium, ou aquela casa, ou aquele grupo, ou aquele espírito sobre a ordem deles. Então, é um cuidado que se tem que ter o tempo todo. 12º, os espíritos superiores estão acima das puerilidades, né, dos enfeites, da forma em todas as coisas. Estão acima, estão longe de qualquer ritual, de qualquer forma de coisa. Então, se o espírito vem e coloca, não, todo mundo tem que estar de roupa branca, corre. Porque o espírito superior, ele vai colocar, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ficar no vigiar e orar, todo mundo tem que analisar os pensamentos. O maior problema dentro de uma reunião é o pensamento, é o sentimento, é a energia que nós estamos levando conosco. Não faz diferença se está de roupa branca, se está de roupa preta. Não é a roupa que vai atrapalhar a energia do trabalho ou da reunião. É o pensamento, é o sentimento do indivíduo que está lá. Então, as pessoas vão dando ouvidos a espíritos mistificadores, aí daqui a pouco você vê grupos espíritas mandando as pessoas abrirem a garrafa, porque senão os espíritos não podem fluidificar água, tirar o sapato, usar roupa branca, botar uma toalha branca, botar uma jarra não sei das quantas, botar não sei... Daqui a pouco estão acendendo vela, né, e botar sacristia, ou fazendo outras coisas dentro de uma reunião espírita. Por quê? Porque eles estão trazendo consigo ideias pré-concebidas de vidas passadas e dando ouvidos a espíritos mistificadores que estão ali querendo ter prosélitos, né? Tendo ter ali os seus seguidores. Então vamos aqui. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades da forma em todas as coisas. Só os espíritos vulgares, né, os comuns, podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa, né, os espíritos superiores, eles têm conteúdo, eles têm síntese, eles analisam, eles explicam determinadas situações para que a gente, na nosso livre-arbítrio, determine como nós vamos fazer. Então, toda prescrição meticulosa é um sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que toma um nome imponente. O que é toda prescrição meticulosa? É exatamente o contrário do que faz um espírito superior. Faz assim, faz assado, bota uma roupa branca, tira o sapato, bota uma toalha branca, bota isso, faz aquilo. Por quê? Porque ele está preocupado no ritual, ele está preocupado nas coisas materiais, ele quer ali ter adeptos. O espírito superior, ele quer que a gente cresça, quer que a gente estude, quer que a gente faça a nossa revolução interior, a nossa reforma íntima. Ele vai exigir de nós um trabalho maior. Ele vai exigir de nós um estudo maior, uma compreensão maior. E por que as pessoas acabam escutando esses espíritos mistificadores? Porque é mais fácil. É muito mais fácil eu escutar um espírito que fala, não, vai tomar um banho de sal grosso.
A pessoa vai, toma um banho de sal grosso e acha que está limpa. O Espírito Superior vai colocar para ela: faça o Evangelho no lar, leia o Evangelho todos os dias, estude as obras básicas, faça uma análise das suas atitudes, vigie o seu pensamento, olhe como você está tratando o seu semelhante, veja como você age com a sua família. Isso dá trabalho, isso incomoda, isso cutuca, isso machuca, então não interessa. Vão atrás dos mistificadores que vai mandar jogar anil no chão, fazer determinada coisa, tomar banho de sal grosso, acender vela, dar 7 pulinhos e por aí vai. Um monte de besteira, tudo, qualquer coisa é mais fácil do que o autoconhecimento, do que o estudo, do que o aprimoramento, que é o que Jesus veio nos ensinar. Vigiai e orai. Vigiar os pensamentos e orar quando nós sairmos fora do ritmo. Quando Jesus coloca: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Todos nós somos deuses, co-criadores menores, mas somos co-criadores. Todos nós podemos fazer o que o Cristo fez e ainda mais, porque ele continuou e continua o seu aprendizado, o seu crescimento, e nós continuaremos quando nós formos espíritos elevados como ele. Nós faremos o que ele fez. Quando nós continuarmos o nosso estudo, nosso aprendizado, poderemos fazer ainda mais. Porque somos deuses co-criadores. Mas para isso nós temos que querer, ter vontade de crescer, se aprimorar e de melhorar. Depende de nós. 13º. É preciso desconfiar dos nomes bizarros, né? Aqueles nomes estranhos, aqueles esquisitos e ridículos que tomam certos espíritos que querem se impor à credulidade. Seria soberanamente, completamente absurdo tomar esses nomes a sério. 14º. É preciso igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam muito facilmente sob nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É aí, sobretudo, que um controle severo é indispensável, porque frequentemente é uma máscara que tomam para fazer crer em pretendidas relações íntimas com os espíritos excepcionais. Por esse meio, afagam a vaidade do médium e dela, da vaidade do médium, se aproveitam para o induzir frequentemente a diligências, a atitudes lamentáveis ou ridículas. Então, aqueles médiuns que, principalmente você vai ver na internet, que recebeu uma mensagem de Maria, uma mensagem de Jesus, até de Deus, A gente vai ter aí pessoas que vão dizer que estão colocando mensagens que vieram de Deus. É a vaidade, é o orgulho, é o ápice da falta de bom senso numa criatura. 15º. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as atitudes que podem aconselhar. Por que eles são escrupulosos? Por causa do livre-arbítrio. Eles sabem que se eles influenciarem alguém a fazer alguma coisa e a pessoa, em vez de usar seu livre-arbítrio, está sendo influenciado, aquele espírito que influenciou é corresponsável das atitudes e dos efeitos e das causas e dos efeitos que virão para aquela pessoa. Ou seja, está pondo uma algema nele com aquela pessoa que ele está interferindo. Então, eles conversam. Eles argumentam, eles não aconselham, porque sabem o risco que isso pode acarretar. Por isso que ele diz: os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as atitudes que podem aconselhar. Não tem jamais, em todos os casos, senão um objetivo sério, eminentemente útil. Deve-se, pois, considerar como suspeitas todas as que não tiverem esse caráter, Deve-se considerar suspeitas todas as mensagens,
né, todas as atitudes que não considerarem esse caráter daquilo que está sendo colocado ser eminentemente útil e para a maioria, ou forem condenadas pela razão e maduramente refletir antes de tomá-las, porque se exporia a mistificações desagradáveis. Então, voltando aqui, deve-se, pois, considerar como suspeitas todas as que não tiverem esse caráter ou forem condenadas pela razão, né, na análise elas forem condenadas pela razão, e maduramente refletir antes de tomá-lo. Fazer uma análise muito grande, refletir muito, analisar muito, antes de mudar o seu pensamento, o seu livre-arbítrio em relação a alguma coisa que foi colocada. Porque se exporia a mistificações, né, a mentiras desagradáveis. 16º. Reconhece-se também os bons espíritos pela sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Repugne revelar o mal. Falar do mal, revelar o mal, apontar o mal é algo que repugna, que causa ojeriza a um espírito superior. Vamos lembrar o Cristo quando ele coloca que ele veio acabar com o pecado e não com o pecador. É a atitude, o mal que foi feito que tem que ser corrigido, e não a pessoa que realizou que deve ser condenada, muito pelo contrário, ela tem por Deus todas as chances para se modificar e para se melhorar. Então, voltando aqui, reconhece-se também reconhece-se também os bons espíritos pela sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Repugna-lhes revelar o mal. Os espíritos levianos ou malévolos se comprazem em fazê-lo e realçar. Se comprazem em falar do mal, se comprazem em realçar o mal. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. E às vezes alguns espíritos que estão ali falando uma série de coisas e fazem questão de descrever os espíritos, fazem questão de descrever o mal que está ali, porque eles estão induzindo aqueles que estão ouvindo ou aqueles que estão lendo a mentalizarem aquelas situações e serem atraídos por elas. Isso é um perigo muito grande. Nós vamos ver os bons espíritos tomarem um cuidado muito grande. No livro Missionários da Luz, nós vamos ver uma mulher que está sentada no túmulo e o André Luiz pergunta para o mentor se eles não podem ajudá-la, porque ela está ali sentindo toda a decomposição do corpo que está ali, do corpo dela que está ali, né? E aí ela fala que ela quer voltar para casa, que ela acabou de ter um bebê, que o bebê precisa dela. Então ela deixa o André Luiz comovido com a situação dela. E aí ele pede por ela junto ao mentor que está ali com eles. O mentor coloca para ele: nós não podemos ajudá-la, porque o marido e o filho que nasceram são espíritos que merecem serem assistidos. E ela, quando encarnada, foi uma borboleta saltitante. Então ele colocou ali todos os problemas, todo o mal que existia nela, de uma forma muito sutil, muito peculiar, para que houvesse um entendimento, sem caracterizar as besteiras, o mal, né, a promiscuidade e a irresponsabilidade dela como mulher. Ele só coloca: ela foi uma borboleta saltitante. Então, os espíritos nobres, os espíritos elevados, têm um cuidado muito grande quando falam alguma coisa em relação aos erros ou em relação a figuras ou espíritos malévolos, para que nós não mentalizemos e não construamos a figura na nossa mente. Então, voltando aqui. Os espíritos levianos ou malévolos se comprazem em fazê-lo e em realçar, né, o mal.
Enquanto os bons espíritos procuram suavizar os erros e pregam a indulgência, os maus os exageram e sopram a cisânia, né? A discórdia por meio de insinuações pérfidas. 17º. Os bons espíritos não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra dos bons espíritos. 18º. Os bons espíritos não aconselham jamais senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da reta linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza com N maiúsculo, ou seja, as leis imutáveis de Deus, da natureza, da criação de Deus, acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. 19º. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem ainda por sinais materiais ante os quais não se poderia enganar. Sua ação sobre o médium é algumas vezes violenta e provoca no médium, movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva que se choca com a calma e a doçura dos bons espíritos. Então ele está dizendo que os espíritos maus se traem ainda nos sinais materiais, né? Pela agitação, né? pela impaciência, pela colocação própria deles, eles estão ali traindo, mostrando que são espíritos inferiores. 20º. Os espíritos imperfeitos frequentemente aproveitam os meios de comunicação de que dispõem para dar pérfidos, pérfidos conselhos, né? Pérfido é desleal, traidor, maléfico, né? Pérfidos conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Os que podem desmascarar suas imposturas são, sobretudo, o objeto de sua repreensão. Então, são aqueles espíritos que vêm num grupo, que vêm numa casa, que vêm numa reunião, criar discórdia. E eles vão contra aquele irmão, ou contra aquele que tem mais conhecimento, ou contra aquele que pode desmascará-los. Então, é contra aquele que pode desmascará-los que eles vão criar ali uma situação. Porque qual é a ideia deles? Fazer com que aquele que sabe, aquele que tem um conhecimento maior, se afaste, para que ele possa continuar dominando a situação. Os homens fracos são seu alvo para induzi-los ao mal. E quando a gente coloca aqui fraco, não é fraco de força, é fraco de inteligência, de conhecimento, né, de sabedoria, é nesse sentido de fraco. Os homens fracos, aqueles que não estudam, aqueles que não buscam conhecimento, aqueles que podem ser levados com facilidade, né, são seu alvo para induzi-los ao mal, empregando sucessivamente os sofismas, né? O que é o sofisma? É a ilusão de uma verdade, é quando dentro de uma verdade se embute um erro. Então, o sofisma é fazer com que algo que pareça verdadeiro traga uma mentira muito grande. Então, empregando sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até sinais materiais do seu poder oculto para melhor convencer, procuram desviá-los, né, desviar esses homens fracos da senda da verdade. 21º. O espírito de homens que tiveram sobre a terra uma preocupação única, material ou moral, se não estão libertos da influência da matéria, estão ainda sob o império das ideias terrestres e carregam consigo uma parte de preconceitos, de predileções e mesmo de manias, e aqui Kardec grifa, e mesmo de manias que tinham neste mundo.
o que é fácil de reconhecer pela sua linguagem. Então, espíritos que mantêm as ideias e os preconceitos de quando estavam encarnados e continuam com as mesmas ideias, trazendo as mesmas ideias e os mesmos preconceitos. E aquele que não estuda, aquele que é ignorante do conhecimento verdadeiro, só por ser um espírito vai dar ouvidos. Ele talvez não ouvisse um encarnado falando aquela mesma bobagem, mas um espírito ele vai ouvir. Por quê? Porque na ignorância dele ele acha que o espírito, por ser desencarnado, tem mais conhecimento do que ele. O que às vezes não é, na grande maioria das vezes não é verdade. O desencarnado pode ter muito menos conhecimento do que um encarnado que estuda, que trabalha, que está ali para se melhorar. 22ª. Os conhecimentos com os quais frequentemente certos espíritos se adornam com uma espécie de ostentação não são um sinal de sua superioridade. A inalterável pureza dos sentimentos morais é a esse respeito, é a verdadeira pedra de toque. Aquela pedra que pode mostrar se a pedra é verdadeira ou não. Então, quando ele se mostra, não porque eu fui bispo, porque eu fui padre, porque eu conheço, porque eu sei. São espíritos que estão ali querendo se mostrar, querendo se dar uma sabedoria, ou um conhecimento que eles têm da terra. Porque eu sou um juiz, isso acontece muito principalmente na desobsessão, que são espíritos que estão ali, coitados, completamente perdidos, precisando de ajuda, mas o orgulho fala, não, mas eu sou um desembargador, já aconteceu isso nas nossas reuniões mediúnicas, eu sou um juiz, eu prendi pessoas, eu determinei coisas, porque quem são vocês para, ali naquele grupo espírita, aquele grupo ali de desobsessão, para colocar alguma coisa para ele? Então ele traz a pompa e a empáfia do que tinha na Terra. Vamos lembrar o André Luiz, que como médico queria trabalhar como médico, achava que o conhecimento dele da Terra ia ser útil ali, mas ele não estava nem preocupado em ser útil, ele queria manter o status, o orgulho dele de ser médico. E aí nós vamos ver aos poucos ele trabalhando isso e se desvinculando desses orgulhos, dessa prepotência que ele tinha na Terra. 23º. Não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. É preciso, antes de tudo, saber a quem se dirige. Porque os espíritos inferiores, ignorantes eles mesmos, tratam com frivolidade as questões mais sérias. Então não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. É preciso, antes de tudo, saber a quem se dirige. A gente saber com que espírito nós estamos falando, com que tipo de espírito, qual é a emanação dele, qual é a energia que ele está vibrando. Ele pode, pura e simplesmente, ter esse direito de ser um espírito ignorante que está ali, que precisa mais de ajuda, que precisa mais de ouvir, precisa mais aprender do que qualquer outra coisa. Também não basta que um espírito tenha tido um grande nome na Terra. Vamos lembrar André Luiz, né? André Luiz foi um cientista, foi um espírito extremamente conhecido, né? Foi famoso na Terra. Por isso que ele precisou usar um pseudônimo, né, de André Luiz, porque a família dele, o nome dele era muito conhecido. E quando ele disse o nome dele, o Chico falou, não, já estou tendo problema aqui com Humberto de Campos, que eu tenho que pôr irmão X, se eu botar o seu nome, eu vou ter mais problema ainda. E aí ele coloca, como é o nome do rapaz que está dormindo aqui do lado, que era o irmão do Chico? Ele falou André Luiz, então falou, coloca esse nome. E assim que veio o nome André Luiz. Também não basta que um espírito tenha sido um grande nome na Terra, para ter no mundo espírita a soberana ciência. Só a virtude pode, em o purificando, aproximá-lo de Deus e desenvolver seus conhecimentos. 24º. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo frequentemente é fino e picante. Esse picante aqui no sentido de sutil, de sutileza, mas jamais é trivial, é chulo, é banal. Entre os espíritos gracejadores que não são grosseiros, a sátira mordaz frequentemente é muito oportuna, né? A gozação, a colocação que é feita ali é com conhecimento, é com sabedoria e oportuna, né? No lugar certo.
25ª. Estudando-se com cuidado o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhece-se sua natureza e o grau de confiança que se lhe pode conceder. O bom senso não poderia enganar. 26ª. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso saber primeiro julgar a si mesmo. Isso é fundamental. Para julgar os espíritos ou para julgar os encarnados, é preciso primeiro saber se julgar. É primeiro ter critério, bom senso para se julgar. Voltando aqui, é a última colocação que é feito nessa questão. Então, para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso saber primeiro julgar a si mesmo. Infelizmente, há muitas pessoas que tomam a sua opinião pessoal como medida exclusiva de bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Acham que ela sabe o que é bom, ela sabe o que é verdadeiro, ela sabe o que é falso. E quantas pessoas têm que obsediam filhos, obsediam netos, obsediam marido, obsediam esposa, porque diz, não, eu sei a verdade, eu sei o que é melhor para você, eu sei, isso é bom, isso é mal, porque eu sei, eu. Então precisa tomar muito cuidado com isso, porque essa pessoa, ela vai julgar o encarnado e o desencarnado pelo seu critério, pelo seu ponto de vista, pelos seus valores. Ela não tem capacidade nem para reconhecer que não sabe nada, que tem muito ainda para aprender. Como disse Sócrates, só sei que nada sei, por isso ele era sábio. Ele tinha consciência de que nada sabia, que ainda tinha um mundo de coisa para aprender. Tudo o que contradiga sua maneira de ver, suas ideias, o sistema que conceberam ou adotaram é mau aos seus olhos. Só elas são donas da verdade, né? A tais pessoas, evidentemente, falta a primeira qualidade para uma justa apreciação. 2 pontos. A retidão do julgamento. Mas disso não suspeitam. Nem desconfiam, né? Elas não suspeitam, nem desconfiam porque acham que são donas da verdade. É o defeito sobre o qual mais se ilude. É o defeito sobre o qual mais as pessoas se iludem, mais as pessoas são levadas ao erro por se acharem conhecedoras e donas da verdade. Todas essas instruções decorrem da experiência e do ensino dado pelos espíritos. Nós, aqui o Kardec falando, nós os completamos com as próprias respostas dadas por eles mesmos, né, pelos espíritos, sobre os pontos mais importantes. Então, esses 26 pontos, o Kardec está colocando aqui que são instruções que decorreram da experiência, das perguntas, do contato, das observações ali com os espíritos, das respostas dos espíritos, perdão, e foram acrescentados outros pontos que também foram dados pelos espíritos. Aqui nós encerramos a questão 267, perdão, e no nosso próximo estudo nós veremos perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Também são várias perguntas, nós veremos o item, né, 268. Até lá!